Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor continue sendo derramada sobre nós, enquanto ouvimos a sua palavra. Amém. Abramos a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo às Gálatas, falando sobre a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 4, do verso 12 ao verso 20. Gálatas 4, de 12 a 20. Gálatas capítulo 4, de 12 a 20, diz assim a santa palavra do nosso Deus: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, Deus de toda graça e amor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para rogar as Tuas misericórdias e o Teu amor sobre nós, visto, ó Deus, que nós somos pecadores, temos o coração, a mente, o intelecto afetados pelo pecado, e por isso, ó Deus, tendemos a interpretar, a compreender e receber a Tua palavra de modo errado. Por isso nós suplicamos agora que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a compreendamos como ela foi revelada e a apliquemos às nossas vidas para o nosso crescimento, para que assim, Senhor, possamos Te honrar, Te obedecer, Te glorificar. Rogamos, ó Deus, que Tua graça seja abundante no coração do Teu povo agora. À medida que ouvimos a Tua palavra, Senhor, nós sejamos despertados, ó Deus, para voltarmos os nossos olhos para Cristo Jesus, Teu Santo Filho. Desperta as nossas afeições, Senhor, e faça-nos amar a Tua palavra, amar o Senhor, amar a Ti acima de todas as coisas. Assim oramos, Pai, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos na última semana do mês da Reforma, quando nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. E eu quero começar o sermão de hoje lembrando de um dos eventos, um dos momentos mais marcantes e importantes da história da Reforma Protestante. A data era 17 de abril de 1521, 3 anos e meio exatamente após o marcante dia 17 de outubro de 1517. E a reunião acontecia no bispado de Worms, na Alemanha. Lutero, o grande reformador, estava de pé perante aquela assembleia, que ficou conhecida na história como a Dieta de Worms. A acusação de Lutero é que ele havia cometido heresia contra a igreja, ao expor as suas 95 teses contra as indulgências e a favor da doutrina da justificação pela fé somente. Lutero foi colocado entre os hereges de acordo com a igreja. A Dieta de Worms foi composta por cerca de 300 pessoas. Dentre essas pessoas estava o próprio imperador Carlos V,
cardeais e bispos da Igreja Católica Romana, nobres e príncipes do império, juristas e conselheiros do rei, conselheiros do imperador, estavam ali presentes para julgar o grande reformador, para julgar Lutero. Enfim, todos aqueles que estavam diante de Lutero naquele momento tinham o poder de destruir a sua vida caso Lutero fosse condenado. Lutero foi pressionado por 3 dias. Por 3 dias ele foi pressionado para negar o que ele havia afirmado. Mas em pé, diante de uma mesa que estava repleta com os seus livros e os seus escritos, ele foi pela última vez pressionado a voltar atrás de tudo aquilo que ele havia afirmado a respeito da igreja, a respeito do Papa e a respeito da salvação em Cristo Jesus. 2 perguntas foram feitas a Lutero no dia anterior, na sessão anterior. A primeira foi: Martinho Lutero, você é o autor desses livros e desses escritos? E a segunda: você se retrata das afirmações que fez em seus escritos e em suas publicações? E a resposta de Lutero é bem conhecida por todos nós. Lutero respondeu primeiro: sim, esses livros são meus, foram publicados por mim. E na conclusão do seu discurso, que era bem longo, ele fez aquela afirmação que se tornou uma marca da fé reformada, ou da história da reforma protestante, e se tornou também parte do nosso hino, do hino de 500 anos da reforma protestante. Ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão, pois eu não confio nem no Papa, nem nos concílios, uma vez que eles frequentemente se contradizem, eu estou preso às Escrituras que citei. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a própria consciência não é seguro nem honesto. Aqui permaneço e que Deus me ajude. Amém. Qual era a luta de Lutero de fato naquele momento? A igreja havia se distanciado da verdade do Evangelho. Havia se distanciado tanto que as ilustrações que são usadas para aquele período é que a igreja estava em profunda escuridão espiritual. Sua luta, a luta de Lutero, era essencialmente para que os cristãos voltassem para o verdadeiro evangelho da graça de Cristo Jesus, o evangelho que pregava a justificação pela fé somente, o evangelho que atribuía a glória da salvação a Deus e unicamente a Ele. A real luta de Lutero era de fato fazer a igreja voltar à verdade básica, essencial e necessária do evangelho. Veja que essa é a mesma luta de Paulo em Gálatas. Os crentes gálatas haviam se distanciado do evangelho por causa de falsos mestres, de judaizantes que haviam entrado na igreja e haviam dito, pregado, que o evangelho que Paulo pregava não estava de todo completo, que ele precisava de acréscimos, que os crentes precisavam, os crentes gentios que não eram judeus, precisavam ser circuncidados e observar certos ritos e práticas da lei cerimonial para que eles pudessem ser então considerados verdadeiramente crentes. Eles foram seduzidos pelos ensinos desses mestres e convencidos de que Paulo, na verdade, não era tudo o que ele era. Isso aconteceu com Paulo diversas vezes, tanto que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma defesa do seu apostolado. Paulo se levantando para dizer: o meu apostolado vem de Cristo e o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Paulo agora precisa escrever para esses irmãos num tom mais pesado, mais duro. E se talvez fosse uma carta dirigida à sociedade atual, às igrejas de hoje, sairiam muitos irmãos dodóis da igreja, muitos irmãos feridos, porque Paulo chega a chamá-los de insensatos no capítulo 1.
E no capítulo 3, volta a dizer para eles: quem vos seduziu desse modo, ao ponto de vocês praticarem tamanha insensatez, de abandonar o verdadeiro evangelho e voltar para práticas que não são mais necessárias? Agora Paulo tem que ser mais uma vez duro com esses irmãos. Mas quando você olha profundamente o texto que nós acabamos de ler, há dureza e afeto ao mesmo tempo. O trecho que nós acabamos de ler é profundamente pastoral e mostra de fato o coração de um pastor que entende as fraquezas de um pecador e que sabe que homens e mulheres, mesmo sendo chamados pela graça de Cristo, salvos pelo Evangelho, ainda tem essa luta no seu coração. O pecado ainda milita dentro de nós e, portanto, podemos cometer fraquezas. E Paulo escreve a esses irmãos para exortá-los, para chamar a atenção deles, para que eles voltassem para o verdadeiro Evangelho e levassem em consideração todo o esforço e trabalho que ele, como apóstolo, havia feito entre as igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo, o texto mostra que Paulo foi afetuoso, ao mesmo tempo que ele foi duro. Talvez o termo que nós usaríamos hoje seria morte e assopro, né? Que quando nós usamos um termo para alguém que bate e depois tenta amenizar a situação. Mas não era essa a ideia de Paulo, de falar duro e depois amenizar. Ele de fato queria ser duro e afetuoso. Ele queria ser incisivo, direto, para chamar a atenção dos irmãos quanto ao perigo de abandonar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, mas ao mesmo tempo mostrar aquela afeição pastoral, aquele cuidado amoroso que um pastor deve ter pelas ovelhas de Cristo. E foi isso que Paulo fez aqui. O apóstolo demonstra o seu amor afetuoso pelos crentes gálatas, apesar da sua fraqueza doutrinária. Paulo relembra os seus esforços para pregar o Evangelho a eles, dando-lhes a impressão de que ele faria tudo de novo se fosse necessário. Paulo elogia a forma como ele foi recebido pelos irmãos e, acima de tudo, como o Evangelho foi acolhido por aquelas igrejas. Portanto, Paulo os encoraja. Paulo mostra também a sua preocupação com os rumos que a igreja estava tomando naquele momento, visto que o verdadeiro Evangelho estava pouco a pouco sendo abandonado pelos crentes gálatas. Talvez você possa pensar: nós corremos risco de abandonar o verdadeiro Evangelho e abraçarmos doutrinas que não são de acordo com as Escrituras? Sim, corremos, porque nós temos exatamente as mesmas disposições, nós temos exatamente o mesmo coração que aquelas pessoas naquele tempo tinham. Sim, crentes regenerados, salvos pela graça do Senhor, mas todos foram afetados pela queda. Todos herdaram dos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado original. E todos têm essa luta interna, onde a carne milita com o Espírito. A carne luta contra o Espírito. Sim, nós também corremos o risco de abandonar o verdadeiro Evangelho. Por isso, as palavras de Paulo aos Gálatas são tão atuais para nós e devem falar tão fortemente ao nosso coração, para nos alertar sobre o perigo que corremos de abraçarmos doutrinas que não são de acordo com a verdade e de distanciarmos do verdadeiro Evangelho. Nós sabemos, e a nossa confissão nos ajuda a entender bem isso, que a igreja do Senhor, ela pode ser mais pura ou menos pura em diversos momentos. Há igrejas mais puras e há igrejas menos puras, verdadeiras. Mas o risco é quando igrejas menos puras se tornam cada vez mais distantes do Evangelho, ao ponto de se tornar o que a nossa confissão chama de sinagogas de Satanás. E de fato, a igreja no século XVII se distanciou tanto do Evangelho que chegou a esse ponto de se tornar sinagoga de Satanás.
Graças a Deus que Deus sempre mantém um remanescente fiel. Sempre há crentes em todas as épocas que se levantam pela verdade e que lutam pelo verdadeiro evangelho e que pregam a verdadeira mensagem da salvação, a mensagem que liberta pecadores através da cruz, como nós cantamos hoje de manhã. Sim, graças a Deus que há homens como Paulo que se levantam pelo verdadeiro evangelho, homens como Lutero, como Calvino e outros homens, e hoje ainda homens fiéis que se levantam pelo verdadeiro evangelho. Paulo demonstra nesse texto, acima de tudo, o seu profundo desejo de ver Cristo formado nos crentes gálatas através do verdadeiro evangelho. E de fato, esse é o alvo do evangelho. E aqui está o cerne desse trecho que nós acabamos de ler. O alvo do evangelho é ver Cristo formado em cada crente. O alvo do verdadeiro evangelho é ver Cristo formado em cada crente. O zelo de Paulo é muito notável aqui nesse texto. Em seu zelo pastoral, Paulo lembra aos crentes gálatas que o evangelho não é apenas uma doutrina a ser crida, mas que ela é uma verdade que deve transformar. Ela não é apenas uma doutrina para se conhecer, mas é uma verdade para se internalizar e viver. Paulo confronta a igreja com amor e sinceridade. Ele questiona a mudança de rumo e a mudança de atitude dos crentes gálatas diante dos falsos mestres, e ele chama esses crentes à fidelidade a Deus. Paulo busca mostrar nesse trecho que o verdadeiro evangelho visa transformar os crentes de tal modo até que Cristo possa ser visto na vida da igreja, na vida dos crentes. Paulo diz que esse era o alvo do seu ministério, esse era o seu objetivo máximo, de ver Cristo sendo formado naqueles que foram salvos pela graça do Senhor. E a igreja precisa de líderes assim. A igreja precisa de líderes corajosos para chamar a igreja aquilo que de fato importa, para chamar a igreja ao verdadeiro evangelho. E é isso que Paulo faz. Do verso 12 ao verso 16, Paulo mostra o seu compromisso com a verdade. E ele mostra que o seu compromisso está acima do seu bem-estar e do seu conforto pessoal. A mensagem do evangelho é mais importante do que o nosso bem-estar e o nosso conforto pessoal. Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: sede qual eu sou, pois eu também sou como um de vós. Paulo começa se identificando com os irmãos. O que Paulo queria dizer aqui é: nós somos todos herdeiros da mesma graça de vida. Então nós somos um. Sede qual eu sou, sejam como eu, porque todos nós herdamos a mesma graça de vida, todos nós herdamos a mesma salvação. E aqui Paulo mostra a esses irmãos, ou Paulo clama a esses irmãos, suplica a eles, para que eles tenham compreensão correta do ministério e da mensagem de Paulo. E pelo tom das palavras e as coisas que Paulo indica aqui, os falsos mestres que tinham infiltrado dentro da igreja da Galácia haviam feito ou comovido a igreja de tal modo que a igreja dos Gálatas, as igrejas da Galácia, começaram a falar mal de Paulo. Chegou a esse ponto. Aquele que deu a conhecer a graça da salvação. E a Bíblia nos ensina a ser gratos àqueles que nos dão a conhecer a vida e a valorizar os nossos guias. Hebreus nos fala sobre isso, que nós devemos tratar com respeito e consideração aqueles que nos dão a conhecer a verdade do Evangelho. Mas o pecado em Gálatas chegou ao ponto de eles desprezarem o apóstolo que levou a mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora a eles. Mas Paulo não estava preocupado com isso. O que de fato incomodava Paulo não era o desprezo que a igreja havia demonstrado em relação a ele, mas o desprezo que a igreja demonstrou em relação ao Evangelho. O que Paulo estava dizendo nessas palavras aqui é: o Evangelho é maior do que
que eu. Não sou eu que vocês estão afetando. O Evangelho é maior do que eu. A primeira coisa que ele faz, então, é identificar-se com aqueles irmãos e ser condescendente com as fraquezas dele. Veja, Paulo não está passando a mão na cabeça. Paulo está identificando a fraqueza dos irmãos e dizendo: eu entendo a fraqueza de vocês, mas vocês precisam ser corrigidos. Veja que Paulo diz: irmãos, assim vos suplico, que vocês sejam igual a mim, porque nós somos um só. Vocês não me ofenderam em nada. O que Paulo está dizendo é: não é a mim que vocês ofendem. Vocês não me ofenderam. O que vocês falaram contra mim não me ofende. A minha preocupação com vocês não é essa. Eu não estou preocupado que vocês me ofenderam, tenham me ofendido com o seu comportamento e com as suas falas. Eu estou preocupado com algo maior. Paulo então começa a descrever, no verso 13 e 14, a sua experiência ao levar pela primeira vez o Evangelho aos Gálatas. Ele diz assim: vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo agora apela ao coração dos crentes. Não que ele estava querendo usar um certo tipo de chantagem emocional, não é isso, mas de apelar àqueles irmãos nos vínculos afetivos fraternais que eles criaram quando ele foi pela primeira vez levar o Evangelho àqueles irmãos. E Paulo fala tanto do seu lado, da sua experiência, quanto do lado dos irmãos, como os irmãos o receberam. A experiência de Paulo é: irmãos, eu estava enfermo, e por causa de uma enfermidade, certamente ele teve que pousar numa das cidades da Galácia para cuidar da enfermidade. E ali então, durante o período que ele estava sendo tratado daquela enfermidade, ele então teve a oportunidade de pregar o Evangelho às pessoas daquela região. Ele mostra aqui, ele fala de como a dor e a fraqueza do seu próprio corpo não o impediu de entregar a mensagem do Evangelho àqueles irmãos. Eu falei a vocês com fraqueza, eu falei a vocês enfermo, eu estava enfermo quando eu fui pregar o Evangelho a vocês. E a minha enfermidade era nojenta. O texto não descreve o que tipo de enfermidade Paulo tinha, mas era uma enfermidade que causava desgosto, desprazer. E Paulo diz: meus irmãos, mesmo que a minha enfermidade na carne foi uma tentação contra vocês, vocês não revelaram nem desprezo, nem desgosto em relação a mim, porque o que era importante naquele momento era a mensagem do Evangelho. Sabe o que Paulo mesmo diz? Que Deus manifesta a grandeza da sua glória em vasos de barro? As riquezas da salvação, as riquezas do Evangelho em vasos de barro? É de fato isso que agora ele expressa aqui, ao dizer que o Evangelho da salvação, o Evangelho do poder de Deus, foi pregado aos Gálatas em fraqueza, e que era agora para esse Evangelho que eles precisavam se voltar, que eles precisavam relembrar o Evangelho que salva pecadores. E Paulo diz: a minha fraqueza não impediu de pregar o Evangelho a vocês, mas também não impediu de vocês receberem o Evangelho, porque o Evangelho supera as fraquezas humanas. O Evangelho é maior do que nós. O Evangelho é mais importante do que o nosso conforto. O Evangelho de Cristo é mais importante que qualquer coisa humana. Os Gálatas então os recebem com alegria. E no verso 15 Paulo diz: que é feito, pois, dessa exultação? Pois eu vos dou testemunho que vocês naquela época, se pudessem, teriam arrancado os próprios olhos para me os dar. Aqui os intérpretes não sabem dizer se Paulo estava usando uma hipérbole, visto que o olho é uma parte importante, é uma das partes mais preciosas para nós, né? Todos nós consideramos grandemente a visão.
Talvez Paulo estivesse usando uma hipérbole, mas talvez esse verso dê a entender ou dê a gente a compreensão de que tipo de doença Paulo estava passando. Possivelmente uma infecção tão grave nos olhos que quase o levou à cegueira. Talvez ele estava com os olhos inflamados, infeccionados, nojento, mas o povo ainda assim recebeu o Evangelho. E ele diz: e vocês me consideraram tanto naquele momento, que se possível vocês tiraram seus próprios olhos para me dar. O que aconteceu, meus irmãos, que agora vocês desprezam a mim, e especialmente ao Evangelho que vocês receberam de mim? Lembrem, o Evangelho era a maior preocupação de Paulo. Paulo não estava magoado, Paulo não estava dodói por causa do desprezo dos Gálatas. Ele estava preocupado com o desprezo dos Gálatas pelo Evangelho. Mas aqui a gente vê o que Paulo mostra a respeito do Evangelho, e isso é uma grande mensagem para nós, que a pregação do Evangelho deve ser tida em alta conta para nós, os crentes, e que a pregação do Evangelho está acima do nosso conforto, deve estar acima do nosso bem-estar. Nós devemos fazer sacrifícios pela pregação do Evangelho. Nós devemos sim nos doar inteiramente para que outras pessoas sejam conhecidas, para que outras pessoas sejam alcançadas, e essas pessoas conheçam a Cristo Jesus e a graça da salvação em Cristo Jesus. Algumas pessoas se impressionam com missionários que pegam as suas famílias e vão para lugares remotos, no meio da África, no meio da Ásia, no fim do mundo, e aí pergunta: o que faz uma pessoa fazer isso? Sacrificar bem-estar, conforto, família, para ser missionário em um lugar tão distante, tão remoto? São pessoas que de fato compreenderam que a pregação do Evangelho é algo tão precioso, é algo tão maravilhoso, que é maior do que nós e é maior do que o nosso próprio conforto. E Paulo tinha isso, Paulo levava isso em consideração, e ele disse que enfermidade ele esteve entre os irmãos, e os irmãos ainda assim o acolheram. Os Gálatas receberam Paulo com carinho, e Paulo diz que eles receberam quase como se ele fosse um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, como se fosse o próprio Cristo que estivesse entre eles, porque ele era o mensageiro do Evangelho de Cristo. Como nós estamos recebendo o Evangelho da verdade? Como nós estamos recebendo o Evangelho em nossas vidas? Nós temos dado o devido valor ao Evangelho, ou nós temos atuado como os crentes gálatas naquele momento, nos tornando repreensíveis, porque estamos desprezando a graça de Deus? Como nós consideramos aqueles que nos deram a conhecer a graça da salvação? Alguns de nós precisam ter profunda consideração pelos pais, porque os pais deram a conhecer a verdade do Evangelho. Alguns de nós precisam ter profunda consideração por amigos que levaram, que os conduziram a Cristo, por pastores que pregaram pela primeira vez o Evangelho, que conduziram, que te ajudaram nos primeiros passos da fé. Mas nós esquecemos disso. Qual deve ser a postura do crente em relação ao Evangelho da graça? E qual deve ser a postura do crente em relação àqueles que compartilharam o Evangelho da salvação? Nós estamos valorizando mais coisas triviais do que aquelas coisas que de fato importam. O Evangelho é o bem mais precioso que você pode receber. O Evangelho é a boa nova de que Deus se fez homem para salvar um pecador. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus se fez homem, Cristo Jesus se encarnou e veio padecer em nosso lugar, para que pecadores como você e eu pudéssemos alcançar a graça da salvação. Como nós temos valorizado o Evangelho? Paulo mostra para os irmãos o perigo das influências externas e da manipulação de falsos mestres, da manipulação dos falsos ensinadores. No verso 17 e 18,
ele diz: os que vos obsequiam, ou os que estão cercando vocês e ensinando vocês sobre essas coisas contra mim e contra o Evangelho, eles não fazem com sinceridade, mas eles querem afastar vocês de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. O que eles querem, na verdade, a ação daqueles falsos mestres era interesseira. Olha, vocês não devem mais cuidar de Paulo, vocês não devem dar atenção para Paulo como vocês têm dado. Nós agora somos os seus mestres, é de nós que vocês têm que cuidar. E eles ensinavam falsos ensinos, interessados no que a igreja podia fazer, porque havia um ensino muito presente naquele momento, que a igreja deveria cuidar dos pregadores do Evangelho. O ensino dos apóstolos foi sempre esse, que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Paulo mesmo escreve: digno de dobrados honorários são aqueles que presidem, aqueles que pregam a palavra de Deus. Esses devem ser tratados e cuidados pela própria igreja. E agora esses falsos mestres estavam ensinando os Gálatas que eles não deveriam se preocupar com Paulo. E Paulo diz: olha, eles fazem isso sem sinceridade, eles não fazem sinceramente. O interesse deles é afastar vocês de mim, para que eles possam ser beneficiados. E aí Paulo nos alerta: olha, meus irmãos, é bom ser sempre zelosos pelo bem, mas não apenas quando eu estou perto de vocês. Não se esqueçam de que eu estive em vocês em dores, em flagelos, para pregar o verdadeiro Evangelho. O que Paulo queria mostrar para esses irmãos era isso. Paulo não estava aqui defendendo a sua posição dentro da igreja da Galácia. Paulo não estava defendendo que ele precisava que os irmãos da Galácia sustentassem ele financeiramente. Não era essa a intenção de Paulo, porque quando Paulo precisou, ele foi fazer tendas, ele foi trabalhar para se sustentar, para não ser pesado à igreja. Não era esse o interesse de Paulo. Também Paulo não estava fazendo isso por ciúmes, dizendo: eu não quero que outro tome o meu lugar dentro das igrejas da Galácia. Não era isso. Paulo estava temendo porque esses mesmos que tentavam afastar a igreja dos Gálatas de Paulo, estavam ao mesmo tempo afastando-os do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, do Evangelho da graça de Cristo. Os que cercavam os Gálatas agiam com intenção egoísta, visando afastar de Paulo, e nós precisamos então nos preocupar também. Quem ou o que está nos afastando da verdade do Evangelho por razões egoístas? Nós temos que tomar cuidado para que não sejamos conduzidos ao erro por pessoas que aparecem com boas intenções e com mensagens até atraentes. E aí Paulo mostra que o zelo sincero deve ser uma preocupação do crente. É bom ser zeloso para com o bem. Não deixem de fazer isso, mas não façam só quando eu estou presente. Paulo mostra a importância do zelo constante por Cristo, pela verdade e por aqueles que anunciam o Evangelho da verdade. Mesmo quando não há supervisão, os crentes devem ser zelosos por Cristo, pelo Evangelho e pelos pregadores fiéis. Sejam zelosos por eles, defendam. Especialmente numa época em que eles estão se tornando cada vez mais escassos. Pregadores fiéis do Evangelho têm se tornado escassos e muitas vezes são ridicularizados, porque zelam pela verdade do Evangelho. Paulo então mostra para esses irmãos o perigo que eles estavam correndo. Não é só o perigo de me desprezar, é o perigo de desprezar o Evangelho. E agora no final, Paulo mostra para aqueles irmãos a razão das suas preocupações até agora. E a razão da sua preocupação é o objetivo central do Evangelho, que Cristo seja de fato formado naqueles crentes. Versos 19 e 20. Ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz,
porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Paulo descreve aqui, ele usa uma ilustração da gravidez, do processo de gerar um filho. E ele diz que gerou esses irmãos com dores. E agora, novamente, ele padece, como se ele estivesse sofrendo de novo dores de parto por aqueles irmãos. O que Paulo está dizendo para eles? Irmãos, eu já sofri quando eu apresentei o Evangelho a primeira vez para vocês, mas vocês se desviaram do Evangelho, agora eu estou tendo que sofrer de novo. É como se uma mãe tivesse as dores de parto 2 vezes pelo mesmo filho. Eu estou sofrendo de novo como dores de parto por vocês. Paulo não está reclamando. Paulo está mostrando para eles o quanto ele prezava. E Paulo de fato está dizendo, se eu sofro de novo, ele está com certeza afirmando que ele faria isso de novo se fosse necessário. Mas ele queria alcançar o objetivo do Evangelho, que era até que Cristo seja formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Até que vocês alcancem maturidade na fé. Até que Cristo seja o corpo da sua fé. Não haja mais nada na sua fé para a salvação além de Cristo. Só Cristo seja a sua preocupação. Que Cristo seja o único objeto da sua fé. Esse é o desejo de Paulo. Paulo compara esse cuidado pelos Gálatas com as dores que uma mulher passa, exatamente para exemplificar que é com dores no coração que muitas vezes pregadores fiéis do Evangelho pregam. Ele está enfatizando a profundidade do seu amor por aqueles irmãos, visto que eles são servos de Deus, ovelhas de Cristo Jesus. Irmãos, se você faz parte de uma igreja que o pastor não ama as ovelhas, sai dela. Se algum momento da sua caminhada aqui conosco eu não tratar vocês com o amor que é devido, saiam daqui. Ou orem para que Deus me tire daqui e mande um pastor fiel e que ame as ovelhas de Cristo como Cristo ama vocês. Porque nós fomos chamados para amar aqueles que Cristo amou, e a pregar o Evangelho, e a falar a verdade do Evangelho, ainda que às vezes eu tenha que rasgar o seu coração, e fazer você sentir dor, de ouvir palavras duras, mas que essas palavras duras reflitam o amor e a preocupação de um pregador fiel, de um pregador que zela para ver Cristo sendo formado na igreja, para ver o caráter de Cristo sendo visto, percebido na vida dos crentes, para ver o rosto de Cristo, a glória de Cristo brilhando na igreja. Essa deve ser a preocupação de um pregador. Se um pregador está mais preocupado com a estrutura, com o bem-estar físico, com o bem-estar, com a qualidade do ambiente, isso é importante, eu não estou dizendo que é, tanto que nós nos preocupamos com isso, mas essa não é a preocupação primordial. A preocupação primordial deve ser o seu coração, a sua fé, o seu amor por Cristo, o seu apego à verdade do Evangelho. A formação de Cristo em nós deve ser a nossa preocupação diária, contínua. E líderes fiéis devem preocupar com isso na vida da igreja. A formação de Cristo em nós é um processo contínuo. Nós estamos sendo santificados e seremos até o último dia. Mas nós precisamos preocupar que essa formação seja contínua, não seja interrompida por desvios, por distrações que apareçam no meio do caminho. Nós precisamos estar apegados à verdade, à palavra de Deus que nos dá a conhecer a Cristo Jesus. Um dia um pregador disse que se você vai a uma igreja que te pede para abrir mais a sua carteira do que a sua Bíblia, saia de lá.
Porque o objetivo da pregação é que você veja Cristo nas páginas das Escrituras. Porque Ele disse que são elas que dão testemunho dele. E nós precisamos pregar toda a Escritura, todo o desígnio de Deus, como Paulo disse, para que a igreja de Cristo conheça a Cristo e Cristo seja formado em cada crente. No verso 20, Paulo demonstra perplexidade, a sua confusão sobre o que estava acontecendo. Na verdade, Paulo sabia o que estava acontecendo, né? Mas ele expressa isso de uma forma efusiva, exatamente para mostrar aos irmãos que ele estava profundamente preocupado com aquela igreja. A sua confusão com aquilo que estava acontecendo com os Gálatas mostra, na verdade, o peso da responsabilidade pastoral para Paulo. O peso da responsabilidade pastoral, como ele via cada crente daquela igreja. São ovelhas de Cristo e eu fui colocado para cuidar delas. Era essa a preocupação de Paulo. Assim, meus irmãos, quando a gente vê essas últimas palavras de Paulo, a gente percebe claramente que Paulo não está, ainda que possa parecer, Paulo não está aqui preocupado com ele mesmo. Os irmãos da Galácia estão me desprezando. Paulo não está preocupado com dinheiro. Os falsos mestres estão fazendo com que a igreja da Galácia dê ofertas para eles e não dê para mim. Paulo não está preocupado com isso. Paulo está preocupado que a igreja da Galácia volte ao verdadeiro evangelho. Conforto e bem-estar não são preocupações, não eram preocupações essenciais para Paulo. Ele mesmo descreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, que ele passou por provações, por tempestades, por naufrágios, por diversas situações, por amor de Cristo e do Evangelho. Não eram essas as preocupações de Paulo, consigo mesmo, sua reputação ou financeiro. Nada disso. A preocupação era ver Cristo formado em cada crente gálatas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue perceber o quanto Cristo está sendo formado em você? Em primeiro lugar, Cristo é o corpo da sua fé. Quando você pensa na sua salvação, Cristo é o seu Salvador e o seu único Salvador. As Escrituras são claras a respeito disso. Na segunda carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, nós vimos claramente isso ser dito, no verso 5, que há somente um Deus, um único Deus, e somente um mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12, também nos lembra que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo é salvação. A primeira coisa que você tem que perguntar, quando você perguntar, Cristo está sendo formado em mim? É se você crê unicamente em Cristo para a sua salvação. Ou você depende de outras coisas, de outros nomes, de outras pessoas, ou dos seus próprios esforços, ou da sua bondade inerente, a qual você nem tem. Se Cristo não é o único objeto de sua fé para a salvação, então você precisa ter Cristo sendo formado em você. Você precisa de Cristo, você precisa clamar: Senhor, dá-me da tua graça, para que eu tenha o Senhor como meu único objeto de fé. Segunda coisa que nós devemos nos preocupar quando perguntamos isso: eu estou sendo santificado à semelhança de Cristo? O meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu modo de tratar gente tem sido cada vez mais parecido com o comportamento de Cristo, o modo de Cristo? Se eu sou uma pessoa arrogante e soberba, se eu sou uma pessoa iracunda e facilmente irritável, eu preciso tomar o jugo de Cristo e colocar no meu pescoço e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Se eu sou uma pessoa de difícil trato, se
se eu sou uma pessoa de palavras duras, que não sabe dizer coisas que edificam, eu preciso aprender com aquele que de fato só ele tem palavras de vida, que pode de fato gerar vida no coração de alguém. Pergunte a si mesmo: eu estou tendo Cristo formado em mim, ao ponto do meu caráter estar sendo transformado à semelhança do caráter de Cristo? E você pode ir lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, e fazer o seu checklist. Ir lá e checar cada um, para ver se você tem o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, a árvore que produz aqueles frutos lá, é o próprio Cristo. Aqueles frutos são o caráter do próprio Cristo: bondade, benignidade, alegria, domínio próprio, mansidão. Todas essas características do fruto do Espírito descrito em Gálatas 5 são o próprio caráter de Cristo que deve ser formado no crente. E Paulo gemia pelos crentes gálatas até que Cristo fosse visto, formado na fé e no caráter deles. E nós devemos almejar isso constantemente. Paulo tinha um compromisso profundo com a verdade do Evangelho. E assim, nós, quando olhamos para o que Paulo descreve aqui, devemos pensar também sobre o tipo de compromisso que nós temos com a verdade do Evangelho. Nós estamos tão comprometidos com o Evangelho, ao ponto de o nosso conforto, o nosso bem-estar contar menos do que a pregação do Evangelho? Nós estamos tão comprometidos com o Evangelho que nós não importaremos nem com o sofrimento ou com os tempos difíceis, mas continuaremos firmes na proclamação desse Evangelho, com palavras e com a vida. A formação de Cristo no nosso caráter tem também como objetivo anunciar Cristo a outros pecadores. E eu digo outros pecadores porque nós somos contados pecadores perdoados, nós somos pecadores. E nós não podemos jamais nos apresentar ao mundo como se nós fôssemos pessoas melhores do que os demais. Não. Deus foi gracioso conosco e nos salvou, mesmo nós não sendo dignos de sermos alcançados pelo seu amor. Nós não merecíamos nada. Ele nos amou e nos salvou. A diferença talvez que tem entre nós pecadores e outros que o Senhor quer salvar é que nós fomos alcançados primeiro pelo amor gracioso do Senhor, e é nosso papel anunciar para que outros que o Senhor deseja salvar também encontrem a salvação. A meta do Evangelho é que Cristo seja formado em nós, transformando-nos à semelhança de Cristo e fazendo do nosso testemunho um testemunho vivo para o mundo. Essa é a meta do Evangelho. A luta de Lutero, que se assemelhou muito à luta de Paulo, era exatamente acordar a igreja, levar os irmãos a compreender e a igreja a compreender que ela havia se desviado do Evangelho. E Paulo, no meio dessa luta, ou Lutero, no meio dessa luta, foi chamado e colocado diante de 300 homens, quase 300, e foi pressionado de todos os lados, e foi empurrado de todos os lados, para que ele pudesse dizer: eu nego as 95 teses que eu escrevi e colei na porta do castelo, da capela do castelo de Wittenberg. Eu nego as publicações que eu fiz nesses últimos 3 anos e meio. Eu nego o que eu disse a respeito do Papa. Eu nego o que eu disse a respeito das indulgências. Eu nego o que eu disse a respeito de todas essas coisas que eu combati durante esses 3 anos e meio. Era isso que queria que ele dissesse. Mas ele tinha um compromisso com o Evangelho. E o Evangelho era maior do que ele. E para ele, o Evangelho, pelo fato de o Evangelho ser maior do que ele não se importava de morrer pelo Evangelho.
Por isso, o refrão do hino da Reforma que nós cantamos hoje de manhã, ela apropria das palavras de Lutero e diz: nossa mente está cativa à verdade do Evangelho. A nossa mente está cativa à verdade do Evangelho. E aí ele afirma: salvação por fé somente, só por graça recebemos, em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória. Essas palavras ecoam não só o sentimento de Lutero, mas de todos os reformadores, de toda a igreja do Senhor até o dia de hoje, as igrejas fiéis até o dia de hoje, e devem ecoar pelas próximas gerações. Mas especialmente para afirmar essa verdade, Lutero disse no seu discurso, no final do seu discurso: e aqui permaneço, seja pela morte, seja pela vida ou pela morte, aqui permaneço. Eu só peço de Deus graça para suportar, por causa do seu compromisso com a verdade do Evangelho. Irmãos, não nos desviemos, nem deixemos outros desviar do Evangelho de Cristo Jesus. Não consideremos o nosso bem-estar, o nosso conforto mais importante do que a verdade do Evangelho. A igreja estava muito mais preocupada naquela época em formar um patrimônio. É claro que a gente tem dificuldade de fazer cálculos comparando moeda daquela época até agora, mas a preocupação, por exemplo, de arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Paulo, somente na Alemanha foram arrecadados 1,3 milhões de marcos, que talvez fazendo os cálculos a gente não consegue precisar corretamente, mas só na Alemanha, naquele ano, foi arrecadado cerca de 3 ou 4 milhões de dólares para serem encaminhados para Roma. Isso eu estou falando de um único condado, sem considerar toda a Europa, porque a preocupação havia se tornado em conforto, riqueza, patrimônio, bem-estar do clero, e o Evangelho estava sendo deixado. A principal preocupação da igreja é o Evangelho. A principal preocupação da igreja é que Cristo seja formado em pecadores que foram redimidos pela graça salvadora de Deus. Não nos esqueçamos disso jamais. Não nos esqueçamos dessa verdade jamais. E que Deus seja gracioso conosco e nos dê a capacidade de permanecer firmes pelo Evangelho e pelo nome de Cristo. Amém. Vamos orar?